Hoje nós vamos aprender o conteúdo da carta de Jesus à igreja que ficava na cidade de Tiatira. E nós vamos ressaltar a importância de nos mantermos firmes no verdadeiro evangelho e rejeitarmos com toda a nossa força o falso evangelho. Tiatira rejeitando o falso evangelho que muitas vezes é infiltrado nas igrejas de Jesus Cristo e leva muita gente ao engano, ao erro, ao desvio da vontade de Deus e da fé. Nós vamos ver que o grande foco de Jesus, da mensagem do Senhor para aquela igreja, é em relação a uma falsa doutrina que ali crescia. Mas antes de Jesus fazer essa exortação na carta, ele tece alguns elogios àquela igreja. Ele destaca algumas coisas que aquela igreja fazia que ele aprovava, que mereceram os elogios do Senhor. Coisas estas que o Senhor espera encontrar aqui também, que são dignas de elogio do próprio Senhor Jesus Cristo. E o que é que o Senhor aprova naquela igreja de Tiatira? A palavra do Senhor diz que o Senhor conhecia o amor e a fé daqueles irmãos. Primeira coisa que Jesus diz a essa igreja de Tiatira é: conheço o amor e a fé de vocês. E ele aprova essa qualidade daquela igreja. E ele espera encontrar isso também em nosso meio. Em primeiro lugar, que Jesus ele disse que conhecia o amor daqueles irmãos. E o amor daqueles irmãos, ele era um amor visível, latente, todos podiam perceber na vida daquela igreja, naquela comunidade. O amor é o DNA, é a identidade do cristão, é a maior das virtudes na Bíblia. Jesus ele ordenou aos seus discípulos que eles amassem uns aos outros, como o próprio Senhor os amou. Na verdade, o Senhor disse que nós deveríamos ser identificados pelo amor. As pessoas de lá de fora deveriam olhar para nós e ver em nós atitudes de amor de tal forma que automaticamente as pessoas diriam: esses são seguidores de Jesus, porque Jesus é amor e esses seguem no mesmo amor do Senhor. Pois bem, na cidade de Tiatira havia uma igreja cristã que Jesus destacou que ela era conhecida pela manifestação do amor no dia a dia. E de que forma aquela igreja manifestava o amor cristão? Aquela igreja manifestava o amor cristão, em primeiro lugar, através do serviço. É isso que nós vemos Jesus dizer aí nessa carta. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o amor de vocês. Aí ele usa a palavra amor e esses paralelos, essas consequências do amor. O amor é o grande destaque e as obras são resultado do amor. E o serviço aí que aquela igreja fazia era uma expressão, era uma manifestação do amor daquela igreja. John Stott, grande teólogo, ele disse o seguinte, que amar é mais serviço do que sentimento. Amar é mais serviço do que sentimento. Amar não é apenas algo que eu sinto, não é apenas algo que eu digo, mas algo que eu faço e sem ver a quem. Uma das linguagens do amor, dentro da mentalidade cristã, é justamente os atos de serviço. Servir é uma maneira de dizer a alguém, sem usarmos necessariamente as palavras, de que amamos esse alguém, que essa pessoa é importante. Boas obras, serviço, são expressões de amor no meio cristão. 1 João, o mesmo autor que escreveu o Apocalipse, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, filhinhos,
não amemos apenas de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor não deve ser apenas poesia, o amor não deve ser algo cantado apenas, o amor não deve ser uma teoria, o amor deve ser prática, serviço, manifestado no dia a dia, no meio da igreja e por parte dos cristãos lá fora no mundo. Amar segundo o conceito cristão significa entregar dinheiro, tempo, energia, talentos, dons para servir a Deus servindo o próximo. Na igreja em Tiatira havia pessoas que manifestavam o amor através do serviço. Jesus diz, eu conheço o serviço de vocês. E a palavra serviço aí no texto dá a ideia, a impressão de um envolvimento com ministérios. A palavra ministério significa serviço. Eles estavam envolvidos em ministérios, eles estavam servindo a Deus, seja em ministérios oficiais da igreja ou não, no dia a dia lá fora. Eles estavam usando dons, talentos, recursos para servirem uns aos outros, demonstrando o amor um para com o outro, priorizando o tempo ali dedicado para suprir as necessidades mutuamente daquela igreja, edificando aquela igreja através do serviço cristão. O serviço cristão em Tiatira era dinâmico e motivado pelo amor. Fazendo um contraponto com a igreja de Éfeso, que nós já estudamos, nós vimos que Éfeso também era uma igreja trabalhadora. Jesus destaca as obras daquela igreja, mas aquela igreja de Éfeso, apesar de ser trabalhadora, ela trabalhava sem amor. Ela perdeu o amor. Tiatira não. Jesus diz que aquela igreja trabalhava, servia, mas a força motriz desse serviço, dessas boas obras, era o amor. Era uma igreja que servia a Deus, motivada pelo amor a Deus e pelas pessoas. Era uma igreja que estava no primeiro amor e servia como expressão disso. Quem participava daquela igreja, quem entrava numa reunião daquela igreja, poderia com certeza destacar algo importante naquela igreja. Esta é uma comunidade que ama. E ama de uma forma serviçal, sacrificial. O amor dos irmãos de Tiatira era visto pelo serviço, pelas boas obras no dia a dia, tanto aos internos como aos externos do círculo cristão. E o nosso é visível. O amor, quando nós falamos do amor, é algo para nós o que? Visível no serviço, nas boas obras que nós temos realizado. Agora, o que mais me impressiona nessa igreja, no que diz respeito ao serviço que era realizado pelo amor, é que aqueles irmãos manifestavam um serviço crescente. O amor era manifestado através de um serviço crescente. Jesus ele diz, eu conheço o teu amor, as tuas obras, o teu serviço, e ali no fim ele diz, eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Os irmãos da igreja de Tiatira, eles serviam, eles realizavam boas obras como uma expressão de amor. E o detalhe é que com o tempo eles não foram desanimando e jogando tudo para o alto e desistindo, se acomodando no serviço. Jesus ele diz, vocês servem, movidos pelo amor, e eu estou vendo que vocês estão crescendo no serviço. Eu estou vendo que vocês estão se empenhando cada vez mais nas boas obras. Vocês não estão vivendo um tempo de acomodação, vocês estão progredindo nas boas obras. E aqui no grego, essa expressão que Jesus usa aí de fazer mais do que no princípio, é a ideia não só de quantidade, aquela igreja ia crescendo, mais pessoas iam se envolvendo nos ministérios, no serviço, iam aprendendo uns com os outros a servir.
Os irmãos daquela igreja iam com o tempo fazendo mais, não um ativismo, mas eles iam crescendo em boas obras. Mas essa expressão aí, fazer mais, também significa qualidade. Não apenas quantidade, mas qualidade no serviço. Aquela igreja, ela não se preocupava apenas em fazer bem, ou fazer o bem. Aquela igreja não preocupava apenas em fazer o bem, boas obras, mas ela também se preocupava em fazer bem. Ou seja, fazer mais e fazer melhor. Fazer com excelência, para a glória de Deus, para abençoar mais vidas. E aqui uma lição para nós aqui. O Senhor se alegra com pessoas que não se acomodam. Se você está chegando na igreja, se você faz parte da comunidade cristã, o Senhor quer que você seja muito mais do que alguém que vem apenas em reuniões. Isso é muito bom, mas o Senhor quer usar você. Mas aonde, pastor? Se coloca nas mãos de Deus que o Espírito Santo vai guiar você. No tempo certo você vai estar servindo o Senhor. Você deve ter essa mentalidade. Deus não te fez para que você fique apenas recebendo, mas que você expresse amor através do serviço de boas obras. Todo mundo é importante no corpo de Cristo e nós devemos achar o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós não podemos nos acomodar. Talvez pessoas que já fizeram muito se acomodaram. O Senhor aprova aquele que está servindo. Mas outro detalhe é já para quem está servindo. Uma outra questão que aquele que também está servindo não pode se acomodar. O que não serve não pode se acomodar em não fazer nada. E o que serve também não pode se acomodar. Não pode se acomodar em quê? Não pode se acomodar em deixar de progredir. Não pode se acomodar no sentido de, olha, o que eu faço está bom demais, é assim, e não crescer, não desenvolver o talento, os dons, não fazer melhor no decorrer do tempo. Espera-se de nós, seja os que estão na área do ensino, na diaconia, no louvor, em qualquer outra área, na evangelização, nos pequenos grupos, que nós não apenas sirvamos o Senhor, mas que a gente se desenvolva, aprenda mais, se prepare mais, e no decorrer dos anos, a gente apresente um serviço muito mais excelente, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Meus irmãos, isso é um desafio para nós. E eu me alegro muito como pastor dessa igreja em ver aqui pessoas que chegaram há tempos atrás na igreja, seja de outras igrejas ou vieram de fora, se converteram aqui, foram batizadas, são membros dessa igreja e não se acomodaram, estão procurando crescer, estão procurando servir já em alguma coisa, em alguma área, fazer boas obras como uma expressão de amor, e também a alegria de ver pessoas que lá atrás faziam de uma maneira um pouco tímida, ainda com dificuldade, e agora são excelentes no que faz. Por quê? Porque não se acomodaram. E o Senhor olha para aquela igreja e diz, essa é uma igreja dinâmica no amor. Essa é uma igreja que me serve, que serve os outros. Essa é uma expressão de amor. E não apenas serve, como as obras dessa igreja agora são maiores do que no começo. Que nós possamos, meus irmãos, nos entregar nas mãos do Senhor e demonstrarmos amor através do serviço. E um serviço que cada vez nós fazemos melhor. Não para nossa glória e louvor, mas para a edificação do corpo de Cristo. Um outro destaque daquela igreja, além do amor manifestado pelo serviço que crescia, Jesus ele aponta aí para a qualidade da fé da igreja em Tiatira. Ele diz, eu conheço o amor de vocês, o serviço de vocês. E eu conheço também a fé de vocês. E Jesus elogia aquela fé porque era uma fé verdadeira, era uma fé em Jesus, era uma fé no Evangelho de Cristo, e era uma fé que foi demonstrada através de duas coisas. Primeiro, era uma fé que tinha sido demonstrada
pelas obras. Nós acabamos de ver que era uma igreja de obras, boas obras, de serviço. Aquela igreja tinha uma fé verdadeira porque era uma fé com obras. Nós sabemos, nós cremos que a salvação não vem pelas obras. Ninguém é salvo por mérito. Ninguém é salvo porque faz boas obras. Isso quem diz é alguém de outras religiões, que baseiam a salvação lá que eles creem nas suas boas obras. Mas o Evangelho diz que nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz, somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas uma outra questão aqui é o seguinte, se por um lado não somos salvos pelas obras, por outro lado somos salvos para as obras. Deu para entender? Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. As obras não são um critério para eu ser salvo, uma condição, mas um resultado da salvação. Tiago, na sua carta, ele diz que a fé sem obras é morta. Fechando aqui, a fé daquela igreja em Tiatira era verdadeira e elogiável aos olhos de Jesus, porque era uma fé com boas obras. Se as boas obras não salvam, o verdadeiro salvo, por outro lado, demonstra boas obras. Devemos questionar a suposta fé de alguns que dizem que creram em Cristo e que são salvos, mas não apresentam o fruto dessa salvação, que são boas obras. Quem é salvo pela fé apresenta obras. E aquela igreja era uma igreja de fé, viva e apresentando boas obras. Um outro detalhe da fé daqueles irmãos é que era uma fé demonstrada nos tempos de aflições. Era uma fé que tinha uma relação com a confiança daqueles irmãos no Senhor Deus. Eles depositavam, eles nutriam a esperança, uma confiança nas mãos do Senhor. Queridos, aqueles dias não eram dias fáceis no primeiro século. Os dias que a igreja em Tiatira vivera não eram dias tranquilos, eram dias de lutas, eram dias de aflições. Mas aqueles irmãos tiatirenses, eles confiavam em Deus, eles tinham fé, e Deus destaca isso aí. Eles não viviam por vista, mas confiavam no Senhor. De certa forma, a confiança nossa em Deus, a nossa fé em Deus, ela pode ser expressada de 3 formas. Quando nós dizemos que alguém confia em Deus, nós podemos dizer de uma forma prática 3 coisas sobre essa confiança, se ela é verdadeira ou não. Se não passa de balela. Confiança mesmo em Deus, que aquela igreja de Tiatira tinha, e Jesus ressalta aí, a confiança verdadeira em Deus, ela é manifestada de 3 formas, pelo menos. Primeira forma, uma vida de oração. Quem crê em Deus, quem confia em Deus, quem é um homem, uma mulher de fé, se curva diante de Deus e ora. A oração é uma expressão diante de Deus que nós dependemos dEle, que nós confiamos nele, que nós entregamos o peso da nossa vida, das nossas tribulações, o nosso futuro, aquilo que nós não podemos fazer, as nossas lutas, nas mãos daquele que tudo pode. Quando nós oramos, nós dizemos, confiamos em Deus, não confiamos na conta do banco, não confiamos no nosso emprego, não confiamos no plano do governo, não confiamos no Estado, nós confiamos no Deus verdadeiro, por isso o buscamos. Quem confia em Deus tem vida de oração, quem não confia, o contrário é verdadeiro. Uma outra forma de nós dizermos que alguém confia em Deus de verdade, é se essa pessoa tem aprendido a descansar em Deus. Se essa pessoa tem ali visível em sua vida a manifestação da paz de Cristo no seu coração.
Porque uma pessoa que confia realmente que Deus é o soberano Deus da história, e que nos guarda, e que dirige a nossa vida, e que pode intervir nas lutas do nosso viver, esse é alguém que não anda desesperado o tempo todo. Esse é alguém que não vive angustiado todo dia. Esse é alguém que não é escravizado por uma ansiedade doentia. Mas é alguém que tem aprendido a confiar em Deus e descansar de que Ele é suficiente para mim. Isso é confiança. Agora, se eu digo que eu confio, vivo ansioso, desesperado todo dia, angustiado, será que eu estou confiando a minha vida nas mãos do Senhor? Ou estou colocando a minha vida em outras mãos que não são seguras? E uma outra evidência da confiança verdadeira, da fé verdadeira, é a perseverança, que nós vemos aí no texto. A fé, a perseverança. Aqueles que apresentam uma fé verdadeira no Senhor podem passar dias difíceis, de fraqueza, podem muitas vezes passar noites de choro, podem fraquejar em algum momento, mas vão sendo renovados e vão continuando firmes com Cristo, vão perseverando até o fim. Aquele que é salvo de verdade persevera até o fim. É a perseverança dos santos, como diz a teologia cristã. A fé genuína é revelada na perseverança. Temos confiado em Deus? O Senhor pode olhar para a minha vida, para essa igreja e dizer: eu aplaudo vocês, eu elogio vocês como Tiatira, vocês estão confiando em mim. Vocês são uma igreja de fé, vocês são uma igreja de amor. Pois bem, esses eram os elogios ali de Jesus àquela igreja, mas não só de elogios aquela igreja viveu. Jesus também, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele é apresentado nessa carta dessa forma, que conhece todas as coisas, ele sabia o que era bom naquela igreja e destacou. Aqui um aprendizado para nós, né? Às vezes a gente só vê o que é ruim. Jesus não, ele viu o que é bom e elogiou, e depois ele fez a exortação naquilo que ele reprovou. Uma outra lição: vamos corrigir alguém, vamos exortar alguém, vamos falar alguma coisa para o nosso cônjuge, antes da gente falar alguma coisa lá que vai talvez reprovar um comportamento, dose isso com elogios também. Porque se você só descer a marreta, não há quem resista. Jesus, ele exorta e antes ele elogia. Mas ele exorta o quê? O que ele reprovou naquela igreja. Ele diz o seguinte: tenho algo contra vocês. Disse na semana passada, nós gostamos do texto da Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem um livro que o pastor Augustus Nicodemos lançou, que o título é: e se Deus for contra nós? Nós gostamos quando nós ouvimos esse versículo: se Deus é por nós, ninguém pode contra nós, porque Ele é Deus, Ele é o soberano. Prostrem-se diante dEle todos na terra. Mas e se esse Deus soberano for contra nós? É possível isso? É possível. Nós vemos isso nesse texto, quando Jesus diz: contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jesus aprova a igreja de Tiatira pelo amor, pelo serviço e pela fé, a confiança daqueles irmãos no Senhor, mas por outro lado reprova aquela igreja
por conta da heresia que estava crescendo ali no meio daquela comunidade. Jesus aprova Tiatira pelo amor, mas reprova Tiatira porque ela estava negociando a verdade. Estava aceitando passivamente o falso ensino, um falso evangelho, florescer no meio daquela igreja. Fazendo um contraponto de novo com a igreja de Éfeso, Éfeso tinha verdade, era uma igreja que combatia as heresias, mas Éfeso não tinha amor. A igreja de Tiatira tinha amor, mas estava sendo soterrada por heresias, por uma falsa profetisa que estava ali presente naquela igreja. Nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos de amor e verdade. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos, inclusive, falar a verdade em amor. Se formos apenas adeptos da verdade, nós corremos o risco de sermos intolerantes, rígidos, legalistas, irmos à caça à bruxa e levantarmos, instaurarmos uma inquisição. Se formos só do amor, nós corremos o risco de fazermos vista grossa para tudo, tolerar o erro, não tem problema, um evangelho frouxo. É preciso equilibrar, é preciso verdade, é preciso amor. Tiatira tinha amor, mas a verdade estava sendo comprometida. Jesus ele disse: eu tenho contra você, igreja de Tiatira, que você tolera aí uma falsa profetisa que está corrompendo essa igreja, está enganando o meu povo e está desviando o meu povo do verdadeiro evangelho. E eu quero fazer aqui alguns apontamentos para os irmãos, destacar algumas coisas aqui desse texto. Em primeiro lugar, é interessante nós percebermos que Jesus ressalta que aquela mulher, ela se dizia profetisa. Se dizia profetisa, ou seja, ela mesma se dizia ser profetisa. Ela se auto-intitulou profetisa, ela se auto-ordenou. Ela era profetisa, mas quem que ordenou aquela mulher? Quem reconheceu a vocação daquela mulher? Ela mesma. Não foi Jesus, não foi Deus. Jesus diz, essa mulher que se diz profetiza. Não foi eu que chamei ela para o ministério. Ela está aí no meio de vocês e ela se autodeclarou líder nessa igreja. Não foi a igreja que a ordenou, não foi Deus, não foi uma liderança eclesiástica reconhecida que reconheceu o chamado daquela mulher e a vocação. Ela mesma se autodeclarou profetisa. Aquela que detinha as revelações que vinham diretamente de Deus para a igreja. E o falso ensino, meus irmãos, cresce no Brasil, por causa de muitas pessoas como essa mulher que se intitulava profetisa em Tiatira. Pessoas que se auto-intitulam pastores, pastoras, profetisas, profetas, apóstolos, mas sem preparo algum e sem reconhecimento da igreja, e sem uma ordenação da igreja de Cristo. Hoje nós estamos inundados por pregadores e pregadoras na internet, e você tem que fazer uma lição de casa a partir de hoje, se você não faz. Se você assiste YouTube, essas pregações, comece a olhar para essas pessoas que estão ali e comece a perguntar o seguinte: quem ordenou essa pessoa ao ministério? De onde essa pessoa vem? Qual que é a história dessa pessoa com Deus? Que líder conferiu autoridade de liderança para essa pessoa pregar? De onde essa pessoa está vindo? Como começou esse ministério? Pois existem muitas pessoas que saem de igrejas por discórdia, por ganância, por poder, por fama, se auto-intitulam pastores, ninguém ordenou, de repente a pessoa é pastor, e sem preparo algum,
enganam muita gente. Estão pregando um evangelho falso. Aquela mulher que se dizia profetisa estava ensinando uma heresia, um falso ensino naquela igreja de Tiatira. E podemos dizer, meus irmãos, que da mesma forma que Jesus levanta os seus obreiros para fielmente ensinarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo para as suas igrejas, Satanás também levanta lobos devoradores, falsos pregadores, falsos apóstolos, profetisas que se dizem profetisas, mas não são, para enfraquecer a igreja, para levar a igreja ao engano, ao desvio do verdadeiro evangelho de Cristo. Que falso evangelho aquela pseudo-profetisa estava ensinando em Tiatira? Tudo indica aqui que o seu ensino tinha a ver com idolatria e imoralidade sexual. Na cidade de Tiatira, havia, como lá na igreja, ou na cidade de Esmirna, que nós vimos semanas anteriores, associações comerciais. E ali na cidade de Tiatira havia uma grande associação comercial de lã, de couro, de bronze, de linho, de tintureiros e alfaiates, de vendedores de púrpura. Inclusive Lídia, que foi a primeira a se converter na Europa, em Filipos, alcançada pelo ministério do apóstolo Paulo, ela era de Tiatira e ela era vendedora de púrpura. Provavelmente ela já participou de alguma dessas associações comerciais que estavam ali na cidade de Tiatira. Qual que é o problema de associações comerciais? Até aí não tem problema nenhum. O problema é que naquele tempo participar de associações comerciais significava ser conivente com a idolatria. Porque cada associação comercial, se fosse da lã, da púrpura, existia um deus patrono, uma padroeira, um padroeiro. E as pessoas que participavam dessas associações comerciais deveriam então prestar culto, adoração, oferendas a esses deuses. O problema é que os cristãos não participam de idolatrias. Os cristãos adoram o único Deus verdadeiro. E aí que vem aqui a grande tensão. Ficar firme em Cristo ou negar a fé, participando das idolatrias das associações comerciais. Manter a consciência pura ou entrar no esquemão para não perder dinheiro. Porque quem não participava da associação comercial não podia vender. Quem era comerciante cristão podia passar grande necessidade, não participando daquelas associações. Ser santo ou ser esperto? Aquela profetisa, ela dizia ter a solução para isso. E a solução dela era bem simples. O que nós fazemos lá fora não afeta a nossa vida com Deus. Nós podemos fazer lá fora, nos negócios, na vida, o que nós quisermos. Já somos salvos. Não tem importância aí no templo de Apolo, que ficava ali em Tiatira, e oferecer alguma oferenda para ele. Nós somos de Jesus, não tem problema. Para que a gente perder negócio? Para que a gente perder dinheiro? Para que a gente ser prejudicado no comércio, fazendo aquilo que é certo, segundo o Evangelho? Não, lá fora vamos viver como a gente bem quiser. O que importa é a gente participar de cultos místicos. A gente participar de cultos que a gente entra em transe, que a gente sinta arrepios. A vida lá fora não tem importância, ela pregava um dualismo. Uma era a vida de cristão na reunião da igreja e outra era uma vida lá fora, na sociedade. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é integral. Ele afeta todas as áreas da nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso interior, a nossa família, os nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no namoro, no casamento, na relação com os filhos. O Evangelho abrange todo o nosso ser. Esse é o verdadeiro Evangelho, que nos salva e nos transforma por inteiro.
Não dá para fazer uma dicotomia, aqui eu sou cristão, aqui eu sou do Evangelho, e lá fora eu vivo como as pessoas do mundo. Aquela irmã, entre aspas, falsa, a profetisa de Tiatira dizia: vocês podem ser do Evangelho e vocês podem viver uma outra vida no dia a dia, na sociedade. Era um Evangelho que levava à idolatria, porque as pessoas começaram a ir nesses lugares de idolatria em Tiatira, que tinham, inclusive, imoralidades ali sexuais. E o povo de Deus começou a baixar o padrão ético-moral que nós encontramos nas Escrituras por causa de um falso ensino, de um evangelho liberal, libertino. Por essa razão, Jesus chamou aquela mulher, aquela falsa profetisa, de Jezabel. Se Jesus chamou essa mulher de Jezabel, é porque a mulher não prestava. Jezabel não era o nome dela necessariamente. Jezabel foi o nome que Jesus deu para ela. Por que Jezabel? Porque Jezabel foi uma das mulheres mais endiabradas que nós encontramos no Antigo Testamento, se não a mais perversa. Foi Jezabel no Antigo Testamento que se casou com o rei de Israel chamado Acabe, e foi justamente ela que introduziu em Israel, o povo de Deus, o culto pagão a Baal, o deus cananeu da fertilidade. E misturou a religião de Israel com prostituição e idolatria, e fez o povo de Deus se perder. Jezabel, como uma serpente astuta, por vista grossa, por tolerância, por passividade de seu marido banana, Acabe, injetou o veneno do paganismo, da idolatria e da imoralidade no meio do povo de Deus e corrompeu Israel, levando Israel a ser rebelde contra Deus. E assim como a Jezabel do Antigo Testamento, existia na igreja de Tiatira uma mulher que Jesus disse: essa é a Jezabel dos nossos dias. Uma falsa profetisa que tem, por engano, injetado o veneno da heresia dentro da minha igreja e corrompido o meu povo. Alguns estudiosos fazem um paralelo dessa Jezabel aqui com Roma. Alguns dizem que não era de fato uma mulher, mas era a igreja romana, que paganizou a igreja cristã no século 3 e 4, tolerando a idolatria entrar na igreja cristã. Se por um lado isso é verdade realmente, por outro lado eu creio que era de fato uma falsa profetisa que vivia naqueles dias injetando o veneno da heresia e levando o povo de Deus, ou uma parte dele, a ser enganado e a pecar contra o Senhor. Jesus reprovou a vida daquela mulher, o ensino falso dela, reprovou a tolerância da igreja. Aquela mulher estava usando o púlpito da igreja. Estava ensinando livremente e ninguém fazia nada, como Acabe, o rei de Israel, tolerou a mulher dele lá, Jezabel, do Antigo Testamento, a injetar o paganismo em Israel. Os líderes daquela igreja, os irmãos daquela igreja estavam tolerando aquela mulher ensinar o que era errado. Ninguém fazia nada. Jesus reprovou a igreja também por sua tolerância. Não, mas é amor aqui, paz é amor, deixa ela. Não pode julgar, né? Deixa ela lá, porque a gente ama ela. E Jesus diz: eu reprovo isso. Eu não compactuo com o erro, com a mentira, com o engano. E Jesus reprovou também os que seguiam a mentira daquela mulher e estavam no pecado, por resultado de seguirem um falso evangelho. Aquela mulher, ela tinha um conhecimento, dizia ter um conhecimento místico, gnóstico,
que dizia o seguinte: olha, tem um mundo oculto que você tem que entrar em transe e buscar a revelação de Deus lá e trazer para a igreja. Então ela se reunia provavelmente em alguns lugares buscando esse conhecimento escondido no mundo espiritual. E ela chegava na igreja e dizia: eu tenho uma revelação de Deus para vocês. Deus diz isso. E a igreja acreditava. E ela estava ensinando muitos no falso ensino, enganando muita gente. Aquela igreja não estava conferindo na verdade se aquilo que aquela mulher dizia era verdade. Por isso Jesus diz o seguinte: na verdade o que essa mulher está fazendo, ela não está trazendo para vocês revelações de Deus. Ela está trazendo revelações, sabe de onde? Jesus diz no texto: das profundezas de Satanás. Ela está trazendo os segredos profundos de Satanás. O ensino daquela mulher não nascia no céu. A manjedoura daquele ensino não vinha de Cristo, mas vinha do inferno. Ela trazia o ensino de Satanás para a igreja. Falso ensino é ensino de Satanás. E algumas lições para nós aqui. Cuidado com supostas revelações no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Cuidado com as novidades. Cuidado com pessoas que dizem que têm revelações de Deus, que elas sim têm as profecias de Deus para suas vidas. Cuidado com pessoas que dizem: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus diz isso, isso, aquilo. Deus pode dizer sim, mas tem muita gente falando em nome de Deus, quando na verdade o que essas pessoas estão dizendo vem como o ensino de Jezabel, das profundezas de Satanás. E tem enganado muita gente porque o povo não confere a Bíblia. Cuidado com as novidades. Jesus diz aí no texto: fiquem firmes no que vocês têm, no que a palavra diz, até que eu venha. Não tem outros evangelhos. O apóstolo Paulo, ele disse, lá em Gálatas capítulo 1, se alguém pregar um outro evangelho, seja um anjo do céu, seja considerado anátema, maldição. O evangelho já está revelado, fiquem com isso aqui até que o Senhor Jesus venha. O que está aqui nessa palavra é suficiente para a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos orientar, para uma vida piedosa, para uma vida com Deus, até que Jesus venha. O ensino errado leva a uma prática de vida errada. E uma vida errada é uma vida reprovada diante de Cristo, como nós vemos aqui. Não podemos concordar com esse evangelho falso, que engana, um evangelho fácil, que só pensa muitas vezes em bênçãos, mas que não trata questões como o pecado. E com isso faz o povo de Deus viver de uma forma que desagrada ao Senhor. Nós devemos viver todo o evangelho de Cristo. Devemos ter cuidado para não sermos envenenados por falsos pregadores. Não podemos tolerar, em nome do amor, falsos ensinos no meio da igreja. Nós devemos examinar à luz das Escrituras se aquilo que nós ouvimos na internet, antes da gente já ir postando, antes da gente já ir replicando na internet qualquer mensagem, nós devemos examinar qual é a fonte desse ensino, para que a gente não replique o evangelho de Jezabel. Nós devemos ter compromisso apenas com o evangelho já revelado de Jesus Cristo. As profecias, elas devem ser testadas pelas Escrituras. Não é todo mundo que diz, Deus diz isso para você, que você vai acreditar. A palavra diz que nós devemos discernir, à luz das Escrituras, aquilo que é ensinado, se aquilo vem de Deus ou não. Jesus reprovou a igreja de Tiatira por causa de aceitar passivamente um falso evangelho e por pessoas ali estarem vivendo nesse falso evangelho, inclusive na imoralidade, no pecado, sem
a buscar viver uma vida santa que o verdadeiro evangelho prega. No versículo 21, caminhando aí já para o final, Jesus ele fala o seguinte para aquela mulher, Jezabel, e para aquelas pessoas que estavam seguindo o seu ensino e vivendo no pecado decorrente do falso ensino. Ele diz o seguinte: olha, eu dei tempo para essa mulher se arrepender. Nós vemos aqui a misericórdia de Deus, porque antes do juízo de Deus ser derramado, a disciplina de Deus, a correção de Deus ser derramada, o Senhor dá oportunidade para que o pecador se arrependa e mude, confesse os seus pecados, receba o perdão, o amor do Senhor e mude de vida. Arrependimento é isso. O Senhor deu oportunidade para aquela mulher se arrepender. A misericórdia de Cristo é inclusive para pessoas como Jezabel. Qual que é o problema? O problema é que aquela mulher endureceu o seu coração. Ela sabia que estava fazendo errado, foi exortada, mas ela quis continuar no pecado, no erro, ensinando errado e praticando coisas que desagradavam a Deus. O Senhor disse: eu dei tempo para ela. Eu fui longânimo. A exortei, mas ela não se arrependeu da sua imoralidade. Ela não quis, ela não quer se arrepender. Esse é o problema. Na igreja de Cristo isso é um problema. Você ouvir dominicalmente a palavra de Deus, e você ouvir de repente uma exortação do Senhor, e você saber que de repente uma coisa que você está vivendo é reprovado diante de Deus, e Deus te chamar para o arrependimento, mas você não querer se arrepender. Jezabel não quis se arrepender, e nem os seus filhos, ou seja, os seus seguidores. E aí o que aconteceu? Se por um lado o Senhor estava mostrando misericórdia, esperando o arrependimento dela, por outro lado o Senhor demonstrou a sua justiça, derramando o seu juízo sobre aquela mulher que não quis se arrepender. Antes do juízo ser derramado, o Senhor chama para o arrependimento, chamando pela sua misericórdia todos a mudarem na sua graça. No dilúvio, antes do dilúvio acontecer em Gênesis, o dilúvio não foi derramado como expressão da ira de Deus, do juízo de Deus, de uma hora para outra. Pelo contrário, Deus usou Noé para pregar aquelas pessoas durante muito tempo, chamando todos para a arca. Mas ninguém ali aceitou a mensagem de misericórdia, de amor, o chamado de Deus. De repente o juízo veio. Mas não sem antes ter tempo para o arrependimento. Moisés, antes das pragas serem derramadas no Egito, Moisés ia ali diante de Faraó. Diz o Senhor: deixa o meu povo sair. Voltava outro dia. O meu Deus diz: deixa o meu povo sair. O Faraó endureceu seu coração. E depois veio o juízo. As 10 pragas. O mundo hoje é chamado ao arrependimento todo dia, porque a igreja de Jesus Cristo está nesse mundo há 2000 anos, pregando o Evangelho e dizendo: Deus ama vocês. E Ele mostrou esse amor na cruz, mas Ele chama todos ao arrependimento dos seus pecados e a confessarem a Ele como Salvador. Aqueles que creem são salvos, mas os que não creem receberão o juízo final, a sentença no lago de fogo, mas não sem antes serem visitados pela misericórdia de Deus. Na igreja a mesma coisa. O Senhor nos chama para o arrependimento. O problema é que às vezes eu vou levando Deus na brincadeira e eu tenho um olhar de Deus como aquele que passa a mão na minha cabeça o tempo todo porque Ele é amor. Sim, Ele é amor. Mas Ele é justiça. E Ele derrama também a sua ira. O Senhor daria ali naquela igreja uma grande lição, punindo Jezabel e os seus seguidores. E o texto diz que era com morte. E a gente não está acostumado com esse evangelho porque a gente
tem procurado fechar os olhos para isso, como se isso não tivesse na Bíblia. Não vamos pregar sobre isso não, vamos pular. Mas está aqui, irmãos. E porque a gente fecha os olhos para isso, é que muita gente está se perdendo. Porque está se perdendo o temor de Deus. Arrependam-se. Se voltem para o Senhor, diz a palavra de Deus. Não podemos endurecer o nosso coração no pecado. Jesus reprovou Jezabel, seu falso ensino e os seus seguidores. Assim como Jesus reprovaria ou reprova hoje em dia o falso ensino. Não fiquem preocupados. Mas tem muita gente pregando um falso evangelho. A gente tem que pregar o verdadeiro evangelho fazendo o contraponto. E não se preocupe com esses. Da mesma forma que o Senhor tratou com Jezabel. De repente eles estão aí usando os púlpitos até hoje, e você está dizendo, mas por que não acontece nada com essa turma? É porque Deus é longânimo. E está dando oportunidade ainda para se arrependerem. Mas se não se arrependerem, deixa que Deus trata disso. O que a gente tem que se preocupar é com a gente, a nossa vida. Se não tem algo em nós. Às vezes a gente fala, não, eu sigo o verdadeiro evangelho, eu creio no verdadeiro evangelho. A Bíblia. Mas às vezes isso é só teórico. Tem muita gente falando, eu conheço teologia, eu conheço as doutrinas da graça, não sei o quê, 5 pontos, não sei do que lá. Mas a vida não tem nada a ver, é como se vivessem um falso ensino. O que adianta? Devemos ser ortodoxos no ensino, ou seja, fiéis, crendo no verdadeiro evangelho, numa boa teologia, mas uma vida compatível com isso também, de santidade diante de Deus. E por último, rapidinho, terminando, o Senhor elogia aquela igreja pelo seu amor e pela sua fé. O Senhor reprova aquela igreja por tolerar a falsa doutrina, o falso evangelho, e ali já terem seguidores daquele falso evangelho, com uma vida totalmente errada diante de Deus. O Senhor convida eles para o arrependimento. O Senhor ressalta no fim aqueles que não estavam sendo enganados por Jezabel, porque não era todo mundo que estava sendo enganado, era um grupo ali. Ele diz, vocês aí que não estão sendo enganados pelo veneno dessa profetisa, continuem firmes até o fim. Por quê? Porque eu tenho recompensas para vocês. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as regerá ou as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Jesus está dizendo aí, o primeiro galardão ou recompensa para aqueles que se mantiverem firmes, como salvos em Cristo, numa vida de fidelidade. Vocês vão reinar comigo. A recompensa de Jesus aqui é, vocês reinarão comigo. Um dia o Senhor Jesus vai voltar, nós cantamos aqui, já destacamos essa verdade nesse culto. E a Bíblia diz que Ele vai voltar para consumar o seu reino eterno. E eu creio no milênio, no reino milenar de Cristo, quando Cristo vai governar sobre a terra por 1000 anos, conforme Apocalipse 20, e esse reino depois será eterno, será estendido, novo céu e nova terra. E é nessa época que nós vemos pessoas no Apocalipse reinando com Cristo, assumindo tronos, participando do governo de Cristo no mundo. Aquele que vencer, reinará comigo, eu vou dar a autoridade do meu Pai e governará comigo. A Bíblia diz que os justos julgarão os ímpios. É isso que Jesus está dizendo aí. Se hoje nós, muitas vezes por sermos firmes no Evangelho, somos desprezados pelo mundo, aviltados, humilhados, porque cremos no Evangelho, no fim das contas, o Senhor diz,
fiquem firmes, porque vocês vão reinar comigo. E uma outra recompensa que o Senhor promete aí é receber a estrela da manhã. Aquele que for firme, aquele que se mantiver fiel, comprovando ser um verdadeiro salvo pela graça, receberá a estrela da manhã. Os salvos receberão a estrela da manhã. Não apenas receberão corpos gloriosos, que vão brilhar como astros no firmamento, diz a Bíblia, mas também vão receber a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã na Bíblia? No livro de Apocalipse, quem é apresentado como a estrela da manhã? Jesus. Na sua vinda cheia de fulgor, de glória, de brilho, estaremos com Ele para todo sempre. A grande glória no céu é o brilho da estrela da manhã, é a presença de Jesus. Não é o ouro da Jerusalém celestial, das ruas da Jerusalém celestial, mas a glória do próprio Cristo. Hoje o vemos por espelho, mas um dia o veremos face a face e estaremos com Ele. Receberemos a estrela da manhã. Por isso, se mantenham firmes até o fim. Se apeguem ao verdadeiro Evangelho, sejam moldados por Ele, preguem esse Evangelho em todo o mundo, porque vocês vão reinar com Cristo para todo sempre e receberão a estrela da manhã. Vamos orar. Feche os seus olhos.